Sexto workshop dessa etapa online, da segunda etapa online, a primeira programação da etapa online, né, dessa segunda etapa online, quer dizer, depois do segundo evento presencial. Então, a gente continua por aqui. E hoje a gente tem um convidado especial, que é o Ricardo Pereira. Ele é doutorando em Ciências da Educação, mestre em Tecnologia e Gestão em IAD, com especializações em Educação Digital, Design Instrucional, Gestão de Projetos, é pedagogo e atua como analista de Cultura e Desenvolvimento sênior, com foco em treinamentos técnicos e de liderança. Hoje, o tema do nosso workshop é letramento e inteligência emocional, onde ele vai explicar um pouco mais sobre como entregar o desenvolvimento emocional e a educação no design de jogos. Então, Ricardo, passo a palavra para você, se apresente mais um pouquinho, pode ficar à vontade. Tá bom. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite. Finalzinho de tarde, comecinho de noite, né? Espero que vocês estejam bem. Agradeço muito o convite para estar aqui com vocês, para contribuir um pouquinho com a vida de vocês, com a carreira de vocês e com esse momento que vocês estão vivendo aí, que eu achei muito da hora. Achei uma proposta muito rica, muito legal, e eu espero que a gente consiga trocar um pouquinho e eu consiga contribuir aí com vocês. Deixa eu só me apresentando um pouquinho mais. Eu sou Ricardo Pereira, né? Eu sou daqui do Ceará, então estou morando assim bem pertinho de vocês, para não dizer o contrário. E só abrir aqui minha apresentação, porque aí fica melhor para eu ir apresentando e compartilhar com vocês. Só destravar aqui e travou e já abro para a gente ver junto. Hoje tem bastante coisa para a gente ver, e aí vai ser bem da hora. Acho que é bom ter os slides aqui para seguir, para a gente não perder o time na fala e eu não acabar falando coisa antes do tempo e vocês não verem tudo que a gente tem para ver hoje. Tenho que agora vai dar certo. Deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês. Quando estiver aparecendo aí, por favor, me digam, só para eu ter certeza que todo mundo já está vendo. Dá para ver, tranquilo. Já dá para ver? Bom, pessoal, primeiramente, boa noite, né? Mais uma vez. Eu estou muito feliz com o convite que me fizeram para estar aqui. Eu espero poder contribuir com vocês com algumas coisas legais que eu trouxe aqui para a gente falar. Esse tema é um tema muito importante. Eu acho que vai ajudar muito vocês nessa pegada do que vocês estão desenvolvendo aí dos games de vocês, dos jogos de vocês. E a gente vai pensar um pouquinho para além do jogo, né? Por que que o jogo existe? Entender um pouquinho como que qual é a logística? Por que que foi pensado em alguns jogos que nos fazem gostar tanto do jogo ao ponto de querer ficar lá? E como que a gente pode levar isso para a nossa vida, para a gente colocar isso em prática nos nossos projetos, nos projetos que vocês estão desenvolvendo agora? Então, o tema do nosso workshop de hoje é letramento digital e inteligência emocional. A ideia aqui é a gente falar um pouquinho sobre o que é esse letramento digital, entender a importância disso para o nosso processo aqui de criação, para o que vocês estão desenvolvendo, e também falar sobre inteligência emocional, como que eu lido com tudo isso para trabalhar dentro da criação dos jogos de vocês. Parece uma coisa que não se conecta com a outra, mas ambas se conectam e vocês vão entender por quê, como que isso pode estar ligado, ligado para contribuir com você. Eu falo bastante, então vai ter alguns momentos que eu vou pedir vocês um minuto só para tomar uma água e a gente seguir, porque eu falo demais. Tá? Eu acabo atropelando e falando muito e vocês não vão conseguir pegar tudo.
Mas eu espero que vocês consigam entender e qualquer dúvida que vocês tiverem, podem levantar a mão, podem interromper, levantar a mão para eu poder ver que está por aqui e eu saber quem é para eu abrir espaço para fala. Isso aqui não é um momento onde só o professor Ricardo fala e vocês baixam a cabeça e escutam, não. Aqui é um momento de troca. Eu quero ouvir até o que vocês já têm feito para que eu possa trazer algumas ideias, algumas sugestões também para que vocês possam colocar em prática. Mas me apresentando, né, à torto e à direito para vocês me conhecerem, quem é o jogador desse momento aqui que a gente está vivendo. Eu sou o professor Ricardo Pereira, eu tenho 37 anos, quase 38. Eu sou do Ceará, moro numa cidade chamada Horizonte, que é próxima à Fortaleza, que é a capital. Mas eu sou de Fortaleza mesmo, só moro aqui na região metropolitana há alguns anos, com as vivências que a gente teve na vida, eu vim para cá. Eu sou doutorando em Ciências da Educação. Eu ensino, eu estudo, pesquiso e penso a respeito dos processos de ensino e aprendizagem e como que as pessoas aprendem. Então, gamificação, jogos, é uma estratégia que a gente usa para as pessoas aprenderem também. Então, é um tema que eu estudo e procuro entender um pouquinho mais. Sou mestre em tecnologia e gestão em educação à distância, então eu falo muito sobre EAD, sobre estudo à distância, montar cursos à distância, então eu trabalho muito com isso também. Sou especialista em educação digital, em tecnologias aplicadas à sala de aula, eu tenho gestão de projetos e sou licenciado em pedagogia, né, que sou professor pedagogo. É, diferente de muitos colegas que trabalham na profissão, eu não atuo diretamente com as crianças. Meu público é vocês, jovens, adultos, pessoas que já tem uma mentalidade muito desenvolvida e eu gosto de trabalhar com esse tema, com essas pessoas, para a gente conseguir lidar com os demais diversos assuntos que podem surgir no processo de ensino e aprendizagem. Então, o que que a gente vai aprender aqui, né? Para começar, eu queria jogar uma pergunta para vocês. Se seu jogo fosse uma emoção, qual seria a emoção hoje que você iria transferir dos jogos que vocês estão desenvolvendo? Coloquem aí nos emojis, tem aí as opções de emojis, quais seriam os emojis nas reações que iriam transmitir a ideia dos jogos que vocês estão criando aí nos projetos que vocês estão desenvolvendo. Então, podem usar aí as carinhas só para eu ver as carinhas que contemplam os tipos de jogos e emoções que vocês podem sentir aí nos processos de criação de vocês. Não precisa brigar, tá? Um de cada vez. Sorrisos, carinhas assustadas, surpresas. Nenhum com alegria? Nenhum com amores? Nada disso? Ah, legal. Pensando sobre esse tema, a gente vai pensar aqui que existem vários tipos de emoções que podem ser transmitidas por meio de um jogo. Se eu abrisse aqui para vocês falarem, coloquem aí no chat algum jogo que marcou a memória de vocês, por qualquer que seja o motivo. Só para eu ter uma ideia dos tipos de jogos que vocês gostam, né? Pelo nome do jogo, se vocês lembrarem aí, Life is Strange, outros aí para ver só que tipo de jogos vocês conhecem. Eu já vivi Sonic, legal. O que mais? Resident Evil, Journey, legal. Clone Tiger. Crash Bandicoot, eu joguei muito Crash, gente, joga até hoje, viu? Se deixar, eu fico preso no celular ou no PlayStation 3 jogando até hoje, viu? Super Mario, nossa, gente, é a minha nostalgia. Eu tenho aqueles emuladores só para jogar Super Mario World da fase da Peninha e outras fases lá que eu gosto bastante. Legal. E se eu parasse para perguntar aqui para vocês, por que que esses jogos marcaram tanto na vida de vocês? Eu tenho certeza que vocês iriam trazer aqui as melhores lembranças do momento. Por exemplo, se eu falasse aqui de Super Mario World, eu ia contar para vocês que eu tenho uma lembrança muito forte de que eu ficava na parte da tarde, quando eu chegava da escola, jogando eu ia escondido lá para casa da minha tia, porque na minha casa não tinha videogame, e lá na minha tia tinha um Super Nintendo. E eu ia para lá para jogar Mario, escondido. Chegava lá, tava todo mundo dormindo na parte da tarde, aí eu ligava o videogame escondido, diminuía o volume da TV, que era para não fazer barulho,
e ficava jogando ali só porque gostava de ver as fases, das dificuldades. Aí do nada alguém acordava e dizia assim: Menino, tu já tá mexendo nesse videogame? E são boas lembranças que eu tenho da época que eu jogava esse tipo de jogo. Por quê? Porque me traziam várias emoções. E eu lembro das fases, de como eu reagia quando a fase era muito difícil, quando a fase era muito fácil de passar, quando eu descobria, por exemplo, um jeito de passar pela fase de forma muito mais rápida. E isso porque os jogos eles trabalham diversas emoções na nossa cabeça, na nossa pessoa que está lá utilizando o jogo. E por isso que é tão importante falar sobre esse tema aqui com a gente, nesse momento, para o que vocês estão vivendo, nos projetos que vocês estão criando. Os jogos eles podem transmitir alegria, com a ideia de trazer uma energia, entusiasmo, vontade de jogar e você não querer parar ali enquanto está jogando. Sabe quando você faz aquela maratona, então que você começa ali a jogatina e vai até altas horas, porque você está tão imerso e te traz uma satisfação tão boa que você não consegue deixar de lado. Outra coisa que gera curiosidade. Principalmente jogos em que você tem que ultrapassar fases, em passar por obstáculos, em viver situações difíceis, e aí que você precisa passar por esses caminhos, e aí você fica curioso, o que será que vai ter na próxima? Como é que vai ser o próximo? E eu trouxe alguns exemplos de jogos aqui para vocês até depois complementarem e ver se faz sentido ou não o que eu estou falando. Fala também sobre nostalgia, quando você relembra os clássicos, como vocês fizeram agora, Super Mario World, o Crash Bandicoot, aí teve também o Máscara, e teve também aqui outros que surgiram, que eu não vi também aqui, que eu sei que também gerou Donkey Kong, aí entre outros aí que tiveram no caminho, Sonic e muitos outros também. Isso nos traz a sensação de nostalgia, uma emoção que nos faz pensar o quanto que foi bom aquele momento e o quanto a gente se divertiu e o quanto foi legal. E um outro também que nos gera é o tipo de surpresa, que é aquela inovação inesperada, é algo que você não estava esperando e tá. Um exemplo disso, não sei se vocês viram os anúncios da TV, recentemente saiu o lançamento do Switch 2, né, o Nintendo Switch 2. E tá sendo febre para muita gente, o videogame custa um absurdo, e mas muita gente querendo comprar, muita gente interessada, outros já jogando. E aí um exemplo de surpresa legal. Todo mundo conhece Mario Kart, o jogo faz parte da Nintendo, é da plataforma da Nintendo. E até então você tinha os jogos do Mario Kart no Switch 1, né, no antigo Switch, e que você jogava com os principais personagens, o Mario, o Luigi, a Peach, entre outros, o Bowser e outros personagens. E agora, no Switch 2, eles lançaram uma edição que você pode jogar com um personagem extra, que só aparecia nas imagens, no Switch 1, que é a vaquinha. Na pista de corrida que tinha na fazenda, você passava pela vaca em vários momentos e agora ela é um personagem jogável também no Switch 2. Mas isso é um privilégio só quem tem no Switch 2. Mas é uma surpresa e uma inovação que, quando chegou para todo mundo, nossa, gerou gente com vontade de comprar o jogo, de vivenciar aquela experiência e de ter aquele momento. E aí, quando eu paro para pensar aqui, vamos nos conectar com as emoções que os nossos jogos evocam. Então, pensem um pouquinho. Os jogos que vocês estão criando, que vocês estão desenvolvendo, quais são as emoções que eles levantam para a gente trabalhar com os nossos participantes dos jogos? Porque vocês estão criando para um público. Então, olhando para esse público, pensem além do óbvio. Que tipo de emoções esses jogos podem transmitir para quem está participando? O que que vocês esperam que as pessoas vão sentir quando estiverem jogando o jogo de vocês? Então, para vocês pensarem um pouquinho sobre isso, antes da gente seguir aqui, mas para vocês irem pensando que tipo de sentimentos os jogos de vocês estão propondo. Qual é a nossa sessão de hoje, né? O que é que a gente vai ter aqui, aqui dentro do nosso jogo, tá? Então, para a gente, dentro da nossa dinâmica da nossa apresentação de hoje. O nosso boas-vindas para vocês me conhecerem, para saber quem é o professor Ricardo, eu trazer esse resgate de vocês aí sobre os principais jogos que vocês conhecem, que vocês já vivenciaram. E aí eu quero começar para vocês abrindo a mente, trazendo algumas provocações para vocês pensarem um pouquinho, é,
fora da caixa, do que vocês estão colocando em prática para os jogos de vocês. A gente vai falar agora também sobre letramento e inteligência emocional no design da criação dos jogos, que é o que vocês estão desenvolvendo. A gente vai fazer uma atividade mão na massa, que eu quero que vocês vivenciem junto comigo. Eu sei que tem bastante gente aqui na sala, mas com base nessas pessoas, a gente vai conseguir montar um negócio aqui que eu estou propondo, que vai ser bem da hora para todo mundo vivenciar. A gente vai passar por uma etapa de compartilhamento de ideias e insights. A gente vai trocar alguns pontos interessantes aqui no final, e esse vai ser o percurso que vai maximizar o nosso tempo juntos. A gente tem 1h30, mais ou menos, aqui para a gente conversar. E nessa 1h30, eu quero ouvir vocês, mas também trazer algumas sugestões e algumas ideias que foram pensadas para a gente vivenciar aqui. Então, todo jogo, ele é uma jornada emocional disfarçada. Nenhum jogo ele foi criado apenas para passar tempo. Não existe isso, gente, não existe. Se você parar para pensar bem, olhar todo tipo de jogo, até aquele que está no seu celular, que vicia, que você quer voltar para ele de vez em quando, ele foi criado para te trazer uma jornada emocional. E aí eu vou perguntar para vocês, quem aqui, né, essa é a primeira pergunta, tem um jogo instalado no celular? Só dá um joinha aí com a mão, ou então para eu saber das reações que vocês têm. Pode ser só o joinha para eu saber quem tem e quem não tem. Olha, várias mãos já aqui levantando as mãos, então eu acho que muita gente já tem aí um jogo instalado no seu celular. Isso mostra que o jogo faz parte da nossa vida. Não tem como a gente viver sem uma diversão, sem um jogo, sem uma brincadeira, sem uma estratégia para a gente sair da nossa rotina, da nossa estrutura, daquilo que a gente está vivendo. E aí, desde se a gente for parar para pensar, quando você era criança, se a gente voltar aqui no passado, revisar um pouquinho a nossa história, vocês devem ter vivenciado outros jogos que não sejam os jogos virtuais. Como, por exemplo, pega-pega, esconde-esconde, brincadeira de polícia e ladrão, ou aqueles jogos de futebol de botão, totó, entre outros que vocês devem ter passado aí se a gente fosse abrir aqui. Quebra-cabeça, jogo da memória, todos esses jogos, eles tinham uma jornada por trás. Por exemplo, se você pegasse um quebra-cabeça de 500 peças, qual é a jornada que você vai vivenciar num quebra-cabeça de 500 peças? Tempo, relaxamento que você vai vivenciar ali também. Ou não, você pode se estressar porque não está conseguindo bater as peças, não está conseguindo ligar as peças. Você descobriu uma imagem nova, um conteúdo novo, tentar testar a sua cabeça, tentar testar a sua mente para que você consiga criar. Você vai pegar algo que já existe, um template, que é a imagem, que vai ser a referência, e você vai montar as peças para que aquela imagem se forme. Isso é um teste que você está fazendo com a sua própria cabeça para que você consiga colocar em prática aquela imagem que foi desenvolvida. E isso só comprova que todo jogo ele tem uma jornada emocional por trás. E se a gente for avaliar os jogos digitais que a gente tem falado aqui, que vocês colocaram aqui, como por exemplo, eu vi que alguém comentou aqui, Sonic. É só uma raposa correndo atrás de moedas e fugindo de um vilão e salvando seus colegas. Essa é a jornada. É sobre riqueza, você está indo atrás dos seus próprios tesouros, que é as moedas. Você não manter a amizade e as relações que você possui, então salvar os seus amigos dos perigos que acontecem na vida e fugir dos problemas, que é o vilão, é você escapar dos vilões. E entender que a vida é sempre cheia de obstáculos. Ora você vai vencer e ora você vai perder. E por mais rápido que você seja, uma hora ou outra você vai perder todas as suas moedas. É ou não é assim a jornada do Sonic no jogo dele? Se vocês pararem para pensar, é ou não é assim? É isso que ele faz. Ele só corre atrás das moedas, salva os colegas, a raposa e os outros amigos dele, e foge do vilão, que é o grande monstro, e também perde moedas em todo momento do jogo que ele bate nos obstáculos porque ele encontra um problema na vida. E a vida é assim.
a gente perde muitas vezes algumas moedas, às vezes a gente consegue contornar e aí perde tudo de novo, e depois consegue recuperar essas moedas, e assim a gente vai seguindo a nossa jornada. Dentro dessa ideia de jogos, os jogos nos fazem sentir algumas emoções. E aí eu pergunto para vocês, qual é a emoção que o jogo principal, o jogo que vocês desenvolvem, estão evocando? Eles trazem, primeiro, uma conexão profunda, eles criam vínculos emocionais duradouros, eles fazem com que você esteja muito mais ligado, na jornada dos personagens, entendendo um pouquinho daquela estrutura daqueles personagens. Se a gente for olhar aqui bem, parar para pensar nos jogos que a gente joga aqui, desses nomes que vocês citaram, Crash Bandicoot, Mario, Super Mario World, vocês conseguem entender quem são os personagens principais e, principalmente, vocês se conectaram com eles em algum momento. Porque você teve que viver o personagem e passar as fases. No Crash Bandicoot, você tá lá com o personagem do Crash e você corre, 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 corre. E você acaba vivendo a jornada dele, passando pelas fases, os obstáculos e as dificuldades que você encontra com ele. Além disso, os jogos eles trazem narrativas impactantes. Alguns jogos, como por exemplo, The Last of Us, entre outros que vocês citaram por aí, eles trazem narrativas impactantes, histórias que mexem com o psicológico das pessoas. Outro exemplo, saiu o jogo do Harry Potter, já está com mais ou menos quase 2 anos, aí um pouquinho mais que isso. E quando o jogo saiu, nossa, quem é fã de Harry Potter teve toda uma jornada e uma nostalgia ali para jogar. E o jogo não é sobre Harry Potter, é um jogo sobre Hogwarts. Então, você vivencia a esperança que todo trouxa teve durante a leitura de Harry Potter, de saber que a sua carta nunca ia chegar para você saber que você não é um trouxa e sim um bruxo. E aí você tem a oportunidade, naquele momento, de vivenciar no seu próprio jogo a criação, ou a sua vida como um bruxo, você sendo um bruxo, você recebendo a carta, você escolhendo o seu uniforme, você comprando ali, escolhendo a sua varinha, os seus livros, passando pela loja de poções, conhecendo o Olivaras, entre outros personagens que não aparecem nos livros ou não aparecem nos filmes, mas que ali no jogo você vai tendo a oportunidade de conhecer. Isso porque eles trazem narrativas impactantes. Impactantes porque eles já se conectaram com a história do passado, aquilo que os personagens já conheciam, e é um jogo bonito de se jogar, de se vivenciar. Isso quando eu vou para outros jogos também, que também vai ter a mesma estrutura de narrativas. Jogos que fazem com que você imerja dentro da estrutura dos personagens e consiga vivenciar ali aquilo que ele está passando. Um outro exemplo também que muitos jogos acabam sendo adaptados, vindos de mangá ou de outras histórias. Um exemplo disso é o Demon Slayer, que é outro jogo que está em alta e que vem a partir de um anime, que está no ar, que está rodando e que as pessoas gostam e se conectam. E agora em setembro vai sair o filme do anime. E você quer conhecer mais sobre os personagens, acabam se aventurando em outras histórias além da narrativa do jogo, ou seja, dos próprios personagens contadas ali pelas séries de TV, pelos animes, pelas outras experiências que ele proporciona. Então, são esses tipos de situação e de emoção que vem dentro de uma jornada dentro do jogo. É uma jornada emocional que foi disfarçada de uma brincadeira, de um lúdico, de um momento de lazer, de diversão que você está passando. Então, é muita coisa acontecendo, né? Assim, ao mesmo tempo dentro da narrativa dos jogos. Seguindo aqui, dentro dos nossos slides, a gente vai falar um pouquinho mais também sobre algumas perguntas que eu queria fazer com vocês. E aí eu quero ver vocês respondendo aqui no chat, com base nos jogos que vocês estão desenvolvendo. Coloquei aqui a imagem da ideia de criação que vocês estão pensando, e aí também de jogos para a gente colocar aqui. Emoção ao jogar. Qual é a emoção predominante quando você joga, em qualquer jogo que você está desenvolvendo? Qual é o sentimento que mais vem na cabeça de vocês quando vocês estão jogando? Podem colocar a lista aí no chat que eu quero ver aqui o que vocês sentem, né, quando estão jogando. Qualquer jogo, isso independente do jogo que vocês estão desenvolvendo agora. Nostalgia, o que mais?
Que emoção é a que mais predomina na cabeça de vocês quando vocês estão jogando? Ansiedade, curiosidade, o que mais? Senso de conquista. Ai, que difícil. Animação, diversão também, legal. O que mais? Conquista, diversão. E é tudo isso que vocês falaram. Quando eu jogo, eu, Ricardo, quando jogo, assim, hoje eu não tenho ao mesmo tempo e disponibilidade que eu gostaria de ter para jogar. Eu gosto muito de jogar, muito mesmo. Não sou ligado em todos os jogos. Gosto de entender sobre gamificação e sobre jogos, mas não sou ligado em todos os jogos. Infelizmente, não tive como acompanhar as mudanças dos consoles, dos videogames que foram acontecendo. Então, eu brinco para todo mundo que eu falo que a minha maior experiência com videogame foi até o PlayStation 2. Depois do PlayStation 2, eu achei não consigo ir para mais longe em outros jogos. Conheço o Play 3, o Play 4, o Play 5 agora, Xbox One, Xbox 360. O Switch, conheço todos esses aí. Só que eu só joguei até o PlayStation 2. Depois eu dei um salto gigantesco aí sem ter tempo para jogar. Jogava vez ou outra no celular. E aí fui para o Switch 1. Eu tenho o Switch 1, que é o meu videogame de casa. E aí, depois de muitos anos, já tinha aí o PlayStation 5, já tinha lançado o PlayStation 5. Eu comprei um PlayStation 3 para ter os jogos nostálgicos do passado para poder jogar nele, porque o meu ele emula jogos do Nintendo e de outros jogos também. Então, quando eu fui atrás de providenciar esse videogame, foi muito na ideia de desafio, de nostalgia, de lembrar como era a minha infância quando eu tinha videogame. Mas hoje, quando eu vou jogar, agora que já passou toda essa fase de nostalgia que eu comprava, é, quando eu fui atrás de providenciar para comprar, né, de todos esses, agora que já passou essa nostalgia, o meu foco hoje, quando eu estou jogando, eu quero passar de fase. Eu amo jogos que tem que passar de fase. Amo. Independente do ano, da época que esse jogo foi lançado, tem que ser jogos estilo Mario hoje para poder passar de fase. Por quê? Porque eu quero ver as fases diferentes. A minha proposta, a ideia é finalizar o jogo, né? E aí o Christopher comentou aqui, você precisa de uma Meta Quest 3. Esse é o futuro dos games, né? O VR. E de fato, assim, hoje está tudo diferente. Hoje tem outras tecnologias para além do jogo, assim, propriamente dito, né? Do videogame. Tem outras imersões, outras experiências que você já vai podendo viver dentro do jogo e da dinâmica ali da brincadeira. Então, quando eu jogo hoje, a minha ideia é passar de fase, evoluir, ir para a próxima fase, ir para a próxima fase, conhecer e chegar e finalizar o jogo. Então, esse é o principal desafio e é a principal emoção que predomina na minha cabeça, a de competição. Eu quero acabar, eu quero terminar, eu quero fechar, finalizar. E poder ter o status de que eu finalizei aquele jogo, de que eu cumpri aquela meta ali dentro daquele jogo. Então, cada um de vocês vai ter a sua emoção predominante dentro do seu jogo. E isso tem influência direta naquilo que vocês estão criando. Por quê? Porque, embora vocês estejam aqui, eu vi que alguém falou que no jogo que vocês estão desenvolvendo, a ideia é trabalhar a competição e outros trabalhar a diversão, a conquista. Embora essas sejam características que vocês estão colocando, quando vocês estiverem desenvolvendo o jogo, criando o jogo, ali escrevendo o jogo, desenhando o jogo, vai predominar as emoções que vocês também têm, as emoções que vocês gostam quando estão jogando. Por quê? Porque vocês estão se conectando com aquele jogo que vocês estão criando. E aí, quando vocês estão dando a cara de vocês para esse jogo, ele vai ter características muito íntimas e pessoais de vocês, como essa emoção que vai predominar na característica do jogo de vocês. Então, quando vocês estiverem criando o jogo, pensem muito sobre isso. Qual é a emoção que está predominando no jogo de vocês? Porque vocês vejam que o jogo de vocês está sendo uma cópia descarada daquilo que vocês gostam quando estão jogando. Por quê? Porque é muito comum a gente dar a nossa cara nos nossos personagens, nas nossas histórias, naquilo que a gente está desenvolvendo. Jogo e pensamento. Seu jogo estimula a reflexão profunda no jogador? E aí eu jogo essa pergunta para vocês já pensarem no jogo que vocês estão criando.
E aí, quem quiser abrir para falar o microfone e comentar como é que tem sido para vocês a criação do jogo, podem ficar à vontade, que eu queria ouvir pelo menos uma pessoa ou duas falando como é que tem sido e que tipo de sentimento o jogo de vocês estimula no jogador. Me contem aí um pouquinho. Um de cada vez, tá? Não precisa brigar. Aqui tem espaço para todo mundo. E aí, me contem. Lembrando que dessa vez o microfone está aberto, então vocês podem ficar à vontade, só se quiserem levantar a mão para ter uma ordem, mas vocês podem falar, ok? Pode mandar pelo chat também, tá? O Christopher comentou aqui, ó. Tô na barca como sempre. Pode mandar aí, o Christopher, pode contar. Ou quem quiser pode abrir o microfone enquanto o Christopher digita também para eu saber um pouquinho de vocês. Como é que tá o jogo? Acho que o Marcos está Bom, falando, mas está no mudo, Marcos. Não está aparecendo para mim seu áudio. O que mais? Contem aí. Ó, o Daniel colocou aqui: o nosso foco no jogo é criar um loop enxuto de jogabilidade, que motiva o jogador a repetir o ciclo, e valorizando os aspectos de aprendizagem como os temas propostos. Deixa eu ver se eu entendi um pouquinho. Então, ele vai ficar sempre repetindo a jornada, né? Repetir o ciclo do jogo, mas trazendo à tona outros exemplos ali de aprendizado ou de sentido e de temas que vai ser desenvolvido. É isso? Ok. O Christopher comentou: acredito que o nosso Mumbuquinha da Dream Acting desperta um sentimento de caramba, é minha cidade de Maricá ali. Que legal, quero ver como ficou tal lugar. E para aqueles que não conhecem Maricá, acredito que o povo vai pensar: quero conhecer essa cidade e tirar foto em cada ponto. A mistura do lúdico com o real deixa tudo mais divertido, né? Gostei da ideia, então acho que parece que vai trazer ali que uma espécie de uma maquete virtual ou não para visualizar um pouco da cidade e conhecer mais. Legal. Então, o Daniel até comentou aqui o looping, como é que vai funcionar. Aprende, joga, coleta ativos, verifica a aprendizagem. Além disso, tem uma identificação identitária e cultural. Bacana, legal. Então, pegar um pouquinho dessa experiência do que vocês estão construindo é pensar justamente em como que o jogador vai se conectar e refletir sobre aquilo que ele está jogando. Muito do que vocês estão trazendo aqui, né, no caso do Christopher, é falar um pouquinho sobre a cidade, conhecer a história da cidade, e aí trazer essa reflexão para quem está jogando e pensar: caramba, quero conhecer esse lugar também. Saber mais sobre essa estrutura, saber mais sobre esse local, conhecer mais sobre essa cultura. E aí o do Daniel aqui também falando um pouquinho sobre a questão identitária e cultural. Também a mesma coisa. Gerar essa sensação de curiosidade, de identidade, de me conectar. Eu conheço isso daqui e eu quero estar próximo disso. Isso é o jogo e pensamento. É você colocar o jogo para refletir aquilo que você quer que o aluno conheça, que o participante do jogador aqui consiga sentir e entender. E aí tem mais aqui que o Christopher comentou, né? Estamos focando até na brincadeira do o que é real e o que é fantasia na maricada da vida real. Legal, isso aí parece que vai ser divertido. Depois que o jogo estiver pronto, se tiver de forma virtual e quiser compartilhar para eu conhecer também, eu vou querer, vai ser muito da hora. E por último, aqui dentro dessas perguntas que eu quero fazer para vocês é emoção na criação. Você intencionalmente projeta emoções em seus projetos? E aí, quando eu projeta emoções, coloca emoções dentro dos seus projetos? De forma intencional? Ou isso tudo saiu de forma voluntária? Ah, eu queria que acontecesse tal coisa. Ou você de fato pensou assim, não, ele precisa entender sobre Maricá. Contem aí um pouquinho de como foi essa ideia de criação de vocês, como foi que surgiu essa ideia, ou de onde veio essa ideia. Aí o Daniel e o Christopher, que já estavam comentando, podem aproveitar para complementar.
Ó, o Christopher comentou, com certeza eu não consigo criar nada que eu não boto amor no projeto. E é bem isso, se não tem amor, as coisas não funcionam. Quando eu estou desenvolvendo qualquer atividade, independente se for de jogos ou não, eu também tenho muito dessa ideia de que as coisas elas têm que ter uma intenção, ela tem que ser funcional, ela não está ali só por enfeite. Nada está ali só por enfeite. E aí ele comentou mais aqui, e para completar, a minha equipe está super conectada emocionalmente e mentalmente com o jogo. Totalmente alinhados e isso é muito bom. Então, esse é o caminho para que um jogo funcione bem. Se está sendo feito em equipe, todo mundo tem que estar conectado. Para que a criação ela tenha uma intencionalidade. Você está pensando em tudo. Até, por exemplo, se vai passar de fase, por que que vai passar de fase? Por que que vai passar para aquela próxima fase? Por que que tem que ser essa fase e não uma outra? Então, tudo isso é pensado. Eu não sei se vocês sabem, mas alguém comentou aqui do Mario World, né? O Super Mario World. Se vocês pararem para ver o Super Mario, aquele que tem um planeta ali, o mapa desenhado e que você vai passando nas fases, todas as fases, todas as músicas são a mesma música. Só muda o tom e o toque da música. Por que que o criador do jogo pensou em colocar o jogo dessa forma? Com a mesma música, só que em tonalidades e em momentos diferentes, em tons diferentes. Tudo isso tem uma intencionalidade. Ele poupou tempo, porque na época que o Super Mario foi desenvolvido, foi um momento ainda muito inicial da criação de jogos, tanto é que é jogos em 2D, é muito, muito, muito antigo. E ainda tem a ideia de criação, não tinha muito para criar personagens, criar histórias, era muito um caminho lógico. Então, passar a fase, pular obstáculos, destruir as tartarugas, fugir do browser e, enfim, salvar a Peach. A história sempre foi pensada dessa forma. Sempre foi pensada dessa forma para agir junto, assim, com os personagens. E aí, a ideia aqui é a gente explorar nossas experiências e processos criativos, pensando de várias maneiras distintas para criar coisas novas a partir daquilo que a gente está desenvolvendo. E aí, de fato, totalmente alinhados e conectados com o projeto que vocês estão desenvolvendo. Então, seguindo aqui, dentro dessas nossas perguntas, daquilo que a gente criou, vamos falar agora sobre letramento digital. O que é esse letramento digital e por que que ele é tão importante para esse momento do que vocês estão desenvolvendo? Letramento digital é muito além de só saber ler, escrever e criar qualquer coisa no mundo digital. Se eu perguntasse aqui para vocês, juntos aqui para a gente falar e discutirmos aqui sobre quem aqui sabe fazer um pagamento no Internet Bank? Levanta aí um joinha do dedo só para eu saber quem sabe fazer aqui algum pagamento via aplicativo de banco. Joinha, maioria, né? Acho que é praticamente 100%. Praticamente 100% das pessoas hoje em dia sabem fazer isso. Mas se eu contar para vocês que tem pessoas que sabem fazer isso, mas não sabem, por exemplo, ver um e-mail no celular. Se eu contar para vocês que tem pessoas que sabem ver um e-mail, mas não sabem fazer um pagamento no Internet Bank. Não sabem ler, por exemplo, uma fatura de cartão de crédito que chega no seu celular e que lá tem a opção pagar com o Pix. E aí a pessoa sempre vai na ideia de copiar o código de barras e digitar o código de barras manual ali dentro do aplicativo e correr o risco de errar o pagamento, de mandar o valor para um outro lugar que não seja o pagamento digital que está sendo feito ali. Isso tudo, gente, essa falta de conhecimento, de conhecer uma coisa e não conhecer outra, chama-se letramento digital. E aí o Leonardo comentou aqui, ó, assim, a gente dormiu tudo no mesmo teto do sábado para domingo, evidentemente impus limites. Eu acho que eu não entendi aí bem o comentário, mas faz sentido. E a ideia aqui, gente, de letramento digital é a gente pensar além da ideia de só criar alguma coisa dentro do mundo digital. Letramento digital é você saber ler tudo que está sendo falado, a forma com que está sendo dita, as coisas que estão sendo compartilhadas, em que momento estão sendo compartilhados e você saber interpretar. E aí, se eu falo aqui, por exemplo, com algumas pessoas que não vão saber digitar um e-mail, que não vão saber escrever como fala uma carta correspondente para um cliente específico,
não sabe pensar sobre esses pontos. Vou pedir só um minuto aqui para separar meus abençoados, porque eu tenho 3 meninos danados que ficam se mordendo aqui. E aí, letramento digital é a gente entender um pouquinho sobre isso e pensar como essas coisas funcionam. Então, é além do uso básico, não é apenas usar a tecnologia, mas compreendê-la, compreender como a tecnologia funciona, o que que você pode fazer com ela. Por exemplo, um mundo muito complexo que a gente está hoje o que predomina em todos os espaços é a inteligência artificial. Mas nem todo mundo sabe usar inteligência artificial. Nem todo mundo sabe colocar um prompt no chat GPT. Nem todo mundo sabe escrever um prompt para que a IA crie uma imagem ou crie um vídeo. E aí, hoje em dia, tem um monte de possibilidades. Várias possibilidades. Mas eu conhecer um pouco de todas essas possibilidades é justamente o que trata do letramento digital. É eu compreender de forma crítica, fazer uma análise crítica e desenvolver uma visão aguçada sobre conteúdo digital. Então, eu olhar para o que está ali explícito, né? Ali está escrito na internet e não só acreditar. Uma prática muito comum que hoje em dia tem, e se vocês forem parar para pensar, é as fake news. Hoje em dia, se alguém disser que o céu é preto, se tiver alguma foto que comprove que o céu está preto, as pessoas vão acreditar, porque a inteligência artificial contribui para esse processo de criar ou não fake news. E aí é como que a gente vai avaliar de forma crítica. E para isso, a gente precisa ter letramento digital, que é conhecer todas as ferramentas, saber como utiliza. Eu fiz uma enquete com uns alunos que eu fui numa escola, e eu perguntei para eles quem sabia desligar um computador. Desligar no modo tradicional, não é só apertar o botão, é desligar um computador. Qual é o mecanismo que você segue para desligar um computador? Você vai lá no botão iniciar, no botão depois desligar o computador, aí esperar toda a atualização e ele, enfim, desligar para que você possa sair da mesa. Ou o mesmo processo para ligar. E pasmem, alunos de 15, 16, 17 anos não sabiam ligar um computador. Por quê? Porque eles já entraram nesse mundo digital, eles já vivem essa experiência digital. Hoje em dia, os computadores mal desligam, é quase praticamente ligados 24 horas por dia e vão passando dias e mais dias. Então, são adolescentes que não sabem ligar um computador. Eles sabem jogar Free Fire, eles sabem jogar outros jogos também de forma virtual, mas ligaram computadores não sabem. Se eu pedir para digitar um e-mail para mandar, não vão saber. Não sabem como utilizar. Se eu pedir para gerar um prompt de comando no chat GPT ou numa inteligência artificial, eles não vão saber. Se eu perguntar o que é uma IA generativa, alguns vão saber responder, outros não. E é isso que acontece com a falta de letramento digital. Por isso que é tão importante você saber e conhecer os tipos de ferramentas que existem virtualmente, como que vocês podem trabalhar com o uso das tecnologias e de que forma crítica vocês usam essas ferramentas para criar de forma única. Um outro ponto aqui interessante é sobre criação consciente. É produzir conteúdo digital com responsabilidade e com impacto. Não sei se os jogos que vocês estão criando são jogos digitais ou não. Se forem jogos digitais, tudo isso aqui vai ser útil e vai servir. E se não for, os princípios do letramento digital também vão servir para o letramento do curso de vocês, dos jogos que vocês estão desenvolvendo. Então, o letramento digital ele vai trazer a ideia de entender além do uso básico da tecnologia, não é só usar para navegar no computador e entrar na internet e postar no Instagram ou ver vídeo no TikTok. É para muito mais além do que isso. É fazer uma pesquisa, é montar um artigo científico, é entender mais sobre inteligência artificial, é assistir um vídeo no YouTube, é assistir uma série na Netflix, é ver um conteúdo completo, um documentário, é ir além do uso básico, daquilo que vocês estão acostumados a utilizar. É fazer uma análise crítica do conteúdo, analisando tudo que vocês estão criando, que vocês estão desenvolvendo, pensando sobre o que está sendo feito e o que está sendo colocado em prática. É sobre criação consciente. Então, tudo que vocês estão produzindo ali, vocês precisam ter consciência de que aquilo ali é real ou não,
e ter responsabilidade e impacto sobre o que vocês estão criando. Os jogos que vocês estão desenvolvendo, eles têm uma responsabilidade muito grande. Vocês vão alcançar pessoas com eles, outros jogadores que vão utilizar essas ferramentas e que elas vão gerar um impacto. E esse impacto ele precisa ser contemplado na hora que vocês estão desenvolvendo. E tudo isso faz parte do letramento digital. Tendo entendido isso, ficou claro para vocês o conceito de letramento digital? Vocês conseguiram compreender o que é esse letramento digital? O letramento digital, no jogo, na parte de games, da parte de criação que vocês estão fazendo aqui, ele se conecta em 3 efeitos. O primeiro, na linguagem dos games, ele vai ajudar você a compreender de forma crítica a narrativa e a mecânica. Então, se a pessoa não tiver clareza em como utilizar um celular, como utilizar um computador, um jogo, ela não vai saber como se conectar com aquele jogo que vocês estão colocando. Por quê? Porque ela não sabe analisar a narrativa, ela não sabe compreender as mecânicas. Vou dar um exemplo para vocês que aconteceu comigo. Eu sou muito prático, então eu gosto de entrar no jogo e ele ser muito intuitivo. Clica aqui, vai para cá e segue ali. Eu acessei um jogo, não lembro agora o nome, mas ele não tinha as orientações de navegabilidade. E aí você entrava na tela e ficava, eu vou para onde agora? Se ele não for intuitivo, se ele não for claro, ele não tiver um letramento digital muito bem desenvolvido, vai gerar esse tipo de sentimento. Que eu vou entrar no jogo e não vou saber para onde avançar, qual é o meu próximo passo, para onde que eu vou agora. Então, ele vai ajudar na descrição da linguagem correta dos games. Além disso, ele vai trabalhar inclusão e ética. Ele vai criar experiências acessíveis e com mensagens responsáveis. Se o teu jogo ele tem um letramento digital, ele vai orientar de forma concreta. Eu vi uma reportagem essa semana de uma pessoa que trabalha com experiência do usuário. Ela foi avaliar como que o Tigrinho, o jogo do Tigrinho, né, que está aí em alta nas bets, funciona para manipular a mente das pessoas. O jogo ele tem muitas cores e ele não tem muitas instruções, mas ele gera a sensação de vencer. Eu estou ganhando, eu estou ganhando, eu estou ganhando. E aí ele acaba indo nesses princípios de não trazer a questão acessível e responsável. Mensagens responsáveis, não jogue, ou só jogue se você tiver consciência ou maioridade. Enfim, trazer esses artifícios, essas orientações que são importantes para o processo de construção de um letramento digital aplicado a um jogo. E, por último, ele traz uma cultura participativa. Ele estimula os moods, então você repetir ali os processos, desenvolver os processos. Ele vai trabalhar também a ideia de memes e remix da sua criação. Se a gente for parar para ver, olhar todos os cenários que a gente vê, hoje em dia o que mais se compartilha pelo brasileiro é o meme. E nós temos uma cultura muito forte de memes. Tudo vira meme na internet. Uma postagem, um vídeo, um conteúdo que foi desenvolvido. E aí, se o jogo foi criado de forma a ter um letramento digital, é ter a consciência de que ele vai ter um impacto e uma responsabilidade social, ou seja, ele vai ter orientação, ele vai falar sobre um conteúdo importante, vai falar, no caso de vocês, sobre uma cidade, para trazer o conhecimento da cidade. E aí você olhar para essa perspectiva e olhar também que esse jogo vai gerar remixes, criações a partir do seu jogo. Fotos, imagens, prints, daquilo que você está desenvolvendo. É o que acontece, por exemplo, hoje com Mario. Mario é uma situação tão forte, né? É um personagem tão presente, tão forte na cultura pop, que não só aparece no jogo, já gerou filme, já gerou série, já gerou desenho. Hoje já gera até objetos de compra, roupas, calçados, cadernos, itens que você pode utilizar no seu dia a dia que estampam o personagem e gera toda essa estrutura. Então, seu jogo ele pode ser uma ferramenta de letramento digital. O jogo de vocês ele pode ser uma ferramenta de letramento digital. Ele até pode ser um jogo que vai ensinar sobre letramento digital. Isso também poderia acontecer de ser um jogo estratégico para trabalhar esse tema dentro da estrutura, da sociedade em que vocês estão vivenciando. E aí, eu acho que deixa eu só ver aqui os comentários de vocês, né? O Leonardo comentou aqui, e vou falar sobre isso um pouquinho mais na frente. O Leonardo falou assim, ó,
O problema é que um jogo desencadeia reações diferentes em pessoas diferentes. Ou seja, o que uma faz questão, o outro pode discordar e achar desagradável. Claro, o segredo é sempre o meio termo e buscar, por meio das configurações, dar ao usuário a possibilidade de ajustar ao máximo o seu gosto, que é pessoal, que varia, que se transforma. Há quem gosta de jogos gradativos, quem gosta de jogos desafiador, há quem quer tutorial e quem se frustra com tutoriais. Essa diversidade de jogos é que torna esse setor tão rico, mas tão difícil para um desenvolvedor que precisa focar no seu nicho. E aí, uma dica para o Leonardo, e eu acho que para todo mundo aqui, eu gosto muito desse ponto que o Leonardo trouxe, porque sempre quando eu vou falar sobre gamificação ou sobre jogos, alguém traz esse ponto também à tona. Independente de ser ou não, Leonardo, e aí vale para todo mundo, o jogo ele precisa ser instrucional, ou seja, ele precisa dar o passo a passo, o caminho para você seguir. Se eu sou intuitivo e já sei como funciona, eu não vou precisar ver as instruções, mas eu preciso ter as instruções, porque pode ser que tenha uma pessoa que não entenda e que precisa ter as instruções, o mecanismo do caminho, porque eu tenho diferentes gostos que vão agir de diferentes maneiras dentro do meu jogo, mas eu preciso deixar encaixado dentro das telas, dentro do que eu estou criando, dentro do que eu estou desenvolvendo, cada um dos itens que são necessários. As instruções de navegabilidade, para onde que eu vou, para onde que eu clico, onde que eu aperto, se vai ter lá um botão de fechar ou de voltar, que tem que estar destacado, tem que estar aparecendo. Mesmo que seja óbvio, existe o óbvio que nem é óbvio para todo mundo. E uma coisa que eu aprendi uma vez, o óbvio ele precisa ser dito, independente de qualquer circunstância. Pode ser óbvio para mim, mas pode não ser óbvio para o Leonardo, para a Pamela, para o Cristiano, para o Lucas, para o Alan. Pode não ser óbvio para nenhum de vocês. E ser só para mim. E aí a gente precisa deixar isso muito claro para todo mundo. Então, independente da circunstância, Leonardo, assim, não se sinta frustrado. O seu jogo ele precisa atender todos os públicos ou contemplar o máximo de públicos possíveis. E uma forma da gente trabalhar isso dentro do letramento digital é criar uma persona, que é uma persona é um personagem, um ser qualquer que reúne as características de pessoas reais no máximo de características possíveis, para que a partir dali eu crie esse meu personagem principal e eu vou criar o meu jogo para esse personagem principal. Porque eu sei que criando para ele, ele vai contemplar o máximo de características possíveis daquilo que eu espero nos meus jogadores, né? Assim, nas pessoas que estão usando do meu jogo. Então, essa é uma ideia e uma boa para vocês trabalharem também com esse tema. Então, sabendo disso, como que a gente conecta letramento digital com inteligência emocional? Inteligência emocional é reconhecer, compreender e gerenciar as nossas emoções. Não só as nossas, mas também a dos outros. E você que é criador de jogos e que estão desenvolvendo, vocês precisam trabalhar com isso. Vocês vão ter que gerenciar as emoções das pessoas, porque, como o Leonardo falou, cada um age de maneira diferente diante do jogo. Então, eu preciso pensar como é que a Fernanda age no jogo e como é que a Juliana age no jogo. Eu vou pegar um pouco dessas emoções e vou tentar trabalhar para que o meu jogo contemple as duas características, no máximo possível. É fácil? Não, não é. Não é à toa que, se fosse fácil, qualquer pessoa poderia fazer. Mas para isso existem estudos, pesquisas em que vocês vão começar a desenvolver. E foi para isso que a gente trouxe aqui esse tema de hoje, para falar sobre letramento e inteligência emocional, para vocês entenderem. E aí, quais são essas habilidades que vocês precisam reconhecer, compreender, para poder ajudar a gerenciar? As habilidades sociais, que é construir relacionamento e influenciar positivamente. Como que essas pessoas se relacionam? É uma pessoa mais introspectiva? É uma pessoa mais lúdica? Uma pessoa que se conversa mais? É uma pessoa mais exposta, que se comunica bem? Eu preciso pensar, o meu jogo vai ajudar pessoas que são mais introspectivas ou pessoas mais abertas, que falam mais com todo mundo? Eu preciso gerar no meu jogo o sentimento de empatia, colocar a pessoa para sentir como o personagem sente, entender como ele sente. Eu joguei um jogo, agora eu estou esquecido do nome, mas se eu lembrar no decorrer da nossa conversa, eu falo para vocês. Que o jogo, ele exige que a gente jogue com o fone de ouvido.
que é uma personagem que ela tem que desbravar mundos, só que ela tem uma dupla personalidade. E enquanto ela vai vivenciando as experiências, ela vai ouvindo uma voz, que é a voz do subconsciente dela, dessa segunda personalidade que ela tem, né, dessa bipolaridade que ela tem, que fica sempre sabotando ela. Então você vai jogando, vivenciando os desafios, mas ao mesmo tempo ouvindo a voz dizendo que você não vai conseguir, que as coisas vão ser mais complicadas. Então você fica nessa apreensão tão grande que você não consegue sentir, saber como que faz, o que que você tem que fazer para conseguir passar por aquela fase. Guilherme, eu não lembro agora o nome, mas eu vou descobrir se é esse mesmo. Antes da gente terminar aqui, eu digo para vocês qual é o nome do jogo. E aí, para a gente pensar, então você sente como a personagem. Caramba, assim, é tão te prende de uma forma tão grande que você não consegue sair da história. Se você não, você tem que dedicar Pronto. tempo para jogar porque você quer entender como funciona, saber como que é e conhecer mais. Então é jogar esse sentimento de empatia. E isso é se colocar no lugar do personagem. Então o teu jogo, ele precisa estimular esse conhecimento. Quem é esse personagem? Quem é as pessoas que vocês estão criando ali dentro? Quem são os personagens que vão participar? Qual é o enredo, a história que vai ser trazida ali para eles, para que você consiga trazer a carga emocional. E essa carga emocional vai fazer com que as pessoas se conectem para sentir e vivenciar aquele jogo. Outra característica também é a autorregulação, gerenciar as próprias emoções e o impulso. Quando a gente quer jogar, quer passar de fase, quer evoluir, quer ir para a próxima, sair das aflições, das coisas complicadas. Então, é se regular. Como que eu faço para ter esse controle durante o jogo? Ah, dá para diminuir o volume, dá para controlar ali o momento, dá para dar uma pausa, ou o jogo propriamente ele para você refletir, pensar, tomar uma água ou respirar antes de ir para a próxima etapa, para a próxima fase. O jogo de vocês precisa trazer essa sensação e emoção. E ele precisa, por fim, trazer a autoconsciência, que é reconhecer sua própria emoção e o seu impacto. As pessoas precisam sentir dentro do jogo as emoções delas. Como é que eu saio diante do jogo? É, Quais são as emoções que o jogo traz para você? Eu não tenho ainda aqui na minha cabeça um exemplo real sobre esse sentimento com relação ao jogo. Mas eu vou trazer para vocês uma experiência que eu vivi com um filme que é baseado em histórias também e que é baseado no anime. Não sei se vocês acompanham Demon Slayer, né? O último episódio de Demon Slayer, que é quando o personagem principal, né, o Tanjiro, ele tem no última luta lá que ele vai lutar com o vilão, e aí que eles finalmente parece que vão vencer, finalmente parece que vão vencer, que abre o castelo infinito e aí fica todo mundo assim com a cabeça explodindo na hora e pensando, caramba, era agora que ia dar certo e não dá, e é uma tensão. E isso aqui é ter a sua autoconsciência dentro do jogo, é saber como que você se sente assistindo aquilo ali, vendo aquele jogo acontecer, vendo as fases e as etapas, né? O menino Tangerina, é isso mesmo. E aí acompanhar dentro dessas etapas. Então, essa autoconsciência te ajuda a reconhecer as suas próprias emoções. Que sentimento eu tenho quando eu estou jogando? Isso é a autoconsciência dentro da inteligência emocional. Então, vocês entenderam a importância do letramento digital para o jogo que vocês estão desenvolvendo e da inteligência emocional para aquilo que vocês estão criando. Tendo feito isso, as emoções no desenvolvimento de jogos. Como que você reage aos bugs, às críticas? É esse tipo de pensamento que você tem que refletir quando vocês estão nas etapas dos jogos que vocês estão desenvolvendo. Então, projetar emoções começa dentro da equipe, e aí é dentro do time de vocês. Vocês estão falando aqui, e eu vi alguns exemplos aqui contando de como é que foi a experiência. Dentro da criação dos jogos de vocês, com a equipe pode ser fácil, pode não ter sido fácil. Pessoas vão ter dificuldades, outras não. Gerenciar a pressão e lidar com os prazos e desafios do projeto, do que vocês estão desenvolvendo, vai ser uma etapa importantíssima, se não dizer crucial, para que vocês consigam desenvolver o projeto de vocês. Cumprir prazos, as etapas que vocês precisam desenvolver,
as pessoas que querem fazer, as pessoas que não querem. Então, saber lidar com isso, conversar com as pessoas, encontrar ali pessoas mais abertas, críticas para o processo, para a criação, tudo isso faz sentido para o que vocês estão desenvolvendo. Além disso, é importante ter um feedback construtivo, aceitar e aprender com as críticas da equipe. E, nossa, isso é muito difícil. Nem todo mundo está disposto a entender, a respeitar, a ouvir aquilo que está sendo falado e aquilo que está sendo dito. E, por último, comunicação. Se não há comunicação na equipe, não tem inteligência emocional. Vocês não estão conseguindo se conversar e se entender. Então, cada um precisa saber expressar suas ideias, suas preocupações, os prazos, entender como é que as coisas funcionam, tentar se comportar de acordo com a jornada, com o que está sendo esperado para que vocês façam em cada uma das etapas. Então, essas são emoções importantíssimas para o processo de criação. E aí, ó, o Leonardo comentou aqui, né? Eu pago pessoas para criticar minhas criações. Se vem de graça, eu até abraço a pessoa. Eu também sou assim, tá, Leonardo? Eu sou a pessoa mais aberta à crítica que você vai conhecer neste país, ele disse, né? Sim, eu precisei falar com o meu líder para pare de mandar áudio em 10 minutos e mande em texto. E sim, às vezes a forma de se comunicar também está muito explícita ali, a forma com que você reage dentro das situações, isso ali é inteligência emocional. Então a gente está entendendo aqui como que o letramento digital e a inteligência emocional eles se complementam juntos para a criação de jogos que façam sentido para o desenvolvimento. E aí aqui é onde entra o design emocional. Design emocional, para quem não sabe, é a etapa do design, né? Design vem da ideia de desenho, de criação. E aí o design emocional, ele tem a ideia de pensar sobre como as pessoas pensam, como as pessoas sentem. E ali, a partir disso, criar uma estratégia de desenvolvimento para que a gente consiga vender determinado produto. Se você parar para perceber, algumas propagandas, algumas ferramentas que vendem na TV, que vendem na internet, elas têm um apelo emocional muito forte. Elas falam da ideia de se você não fizer, você vai perder essa oportunidade, é uma oportunidade única. Isso tudo é para mexer com o emocional das pessoas. E no jogo não é diferente. É você usar o conhecimento sobre determinado assunto com relação aos seres humanos, ou seja, o gosto das pessoas, o que elas gostam ou não, quais são os seus desejos, os seus interesses, as suas emoções, o que que elas querem, o que que elas sentem, para fazer com que as pessoas elas gostem de determinado produto ou serviço. O que que faz a pessoa gostar do jogo? É justamente isso. As pessoas entendem as emoções dos jogadores e se conectam com essas emoções para que despertem nessas pessoas o interesse pelo jogo. E assim elas nunca vão querer deixar de jogar. Tanto é que às vezes sai a edição 1, 2, 3, 4, 5. Por exemplo, The Last of Us. Saiu o primeiro jogo do The Last of Us. Quando acabou The Last of Us 1, nossa, ficou todo mundo na atenção, esperando, na expectativa para The Last of Us, o jogo 2, né? O jogo 2 que ia sair. E assim gerou essa expectativa. Por quê? Porque a primeira experiência tinha sido muito positiva, tocou nas emoções das pessoas ao ponto de despertar o interesse. Pode ser que no 2 a pessoa nem goste, nem queira, nem sinta vontade como ela sentiu no primeiro. Mas só dela ter vivenciado algo muito legal no 1, ela vai querer sentir como é viver isso no 2 também. E aí trabalhar esse tema de emoção, esses sentimentos importantíssimos no processo de jogos é crucial para que vocês consigam desenvolver projetos alinhados ao design emocional. E aí, para vocês entenderem um pouquinho dessa ideia, né, foi desenvolvida pelo Donald Norman, que é o autor que criou esse termo, design emocional, e ele fez uma pesquisa num livro dele chamado Design Emocional, porque adoramos ou detestamos objetos da vida real do dia a dia. E aí, por que que a gente gosta tanto de algumas coisas e de outras não? Isso é design emocional. É tentar entender a emoção das pessoas e criar produtos ou serviços que atendam essas emoções. Isso vale também para jogos. Ele falava numa pirâmide que funciona da seguinte forma: aquele conteúdo ou aquele produto que é visceral, ele vai gerar na pessoa o sentimento de eu quero isso. Isso é lindo, eu quero, eu preciso, eu não sei viver se eu não tiver isso daqui. Eu preciso ter porque é lindo, é bom, é importante.
Ele também vai trabalhar com questão comportamental. Eu gosto desse jogo porque eu posso dominar, eu posso passar, eu posso evoluir, e isso me faz sentir inteligente, capaz. E ele também pode ser reflexivo. Isso me completa. Com esse jogo, eu consigo aprender determinadas coisas e compreender como determinadas coisas funcionam. Eu posso contar histórias sobre isso e sobre mim, e facilita muito para eu conseguir entender. Então, são os 3 níveis de design emocional que o Don Norman realizou ali, construiu dentro da estrutura de pesquisa dele. E aí é tão importante pensar sobre esse design emocional justamente para que você consiga criar estruturas que façam sentido nos jogos de vocês. E para a gente fechar esse tema, antes de entrar na nossa parte prática que eu deixei aqui para vocês, emoções no jogador. Jogos, eles podem provocar uma rica paleta de emoções. E aí eu trouxe algumas imagens, eu queria que vocês olhassem para essas imagens e aí me dissessem aí no chat mesmo, quais são os sentimentos que essas imagens podem trazer para vocês, desses jogos. Partilhem aí no chat, quero ouvir de vocês. Quais são os sentimentos que esses jogos podem... Mistério, legal. O que mais? E contem aí. Liberdade, boa. Contemplação, legal. Perigo, solidão, inspiração, aventura, da esquerda para a direita. Legal, Lucas. Boa também. Mistério, jornada, reflexão, aventura. Ninguém falou aí medo na jornada. Medo, escuridão. Ah, eu lembrei. Gente, o nome do jogo é Hellblade. Vou mandar aqui para vocês depois, se vocês quiserem conhecer mais também para saber. Hellblade. Mandei aí no chat para quem quiser depois saber mais. Cada jogo, ele traz uma oportunidade para uma nova experiência emocional. Quando eu olho para o primeiro, pode ser a ideia de mistério, de medo, de escuridão, de demônios, pode ser esse tipo de pensamento, de perigo. Quando eu vou para o próximo, pode ser a ideia de solidão, de uma jornada, de grupos de personagens que estão fugindo de um grande, de um furacão ou alguma coisa nesse sentido, estão no deserto, estão perdidos. Contemplativos, na ideia aqui de inspiração, de sentir a emoção só pela imagem. Vocês nem jogaram ainda. Isso aqui só são fotos, só são imagens. E vocês já têm uma ideia do que esse jogo pode transmitir. É esse sentimento que o jogo de vocês também precisa trazer na hora que vocês estiverem desenvolvendo. A criação, a arte, a imagem, tudo isso tem que fazer sentido para despertar as emoções do jogador. E assim vocês conseguirem pensar, ou melhor, o jogador pensar sobre o que aquele jogo pode oferecer de diferente, de legal, para contemplar ali na sua vivência. E aí eu trouxe alguns exemplos de jogos que trabalham com design emocional. Vocês comentaram alguns deles aqui e eu quis trazer alguns outros também, mas eu trouxe esses aqui para a gente trabalhar. O Journey, que é um jogo que explora temas como a vida, a morte e a conexão humana através de uma experiência única e memorável. E esse jogo não tem fala, você interage com os personagens apenas com gestos e movimentos, não tem voz, não tem. Não, você não pode interagir, não tem conversa. E aí é assim, é um jogo lindo, é muito bonito, é de uma jornada mesmo. Assim, você vai passar com temas muito sensíveis e traz essa conexão com o real, com a nossa vida. E aí eu acho que a Fernanda comentou, né? Ama esse jogo, é o jogo da vida dela. É um jogo muito bonito mesmo, muito, muito contemplativo. Nós temos The Last of Us, que explora intensamente temas como o amor, a perda, o trauma, a sobrevivência e moralidade em um mundo pós-apocalíptico. É um jogo que aborda a complexidade nas relações humanas. E a série, por exemplo, na proposta do que a série trouxe, é justamente explorar o muito mais além. É por isso que o nome diz Os Últimos de Nós. Que os últimos de nós não vai ser mais só
a luta contra os zumbis, mas sim contra a própria humanidade, contra as características dos humanos, de como é que as pessoas reagem, como que elas andam, como é que elas agem depois de um mundo totalmente destruído. E aí que cada um deixa sair seu mal mais maligno que tem ali dentro de si, dentro dessa nova estrutura. Um outro jogo, This Wars of Mine, né? Que é dilemas, que vai falar sobre dilemas morais, confronta escolhas difíceis e explora o impacto da guerra civil entre os humanos, entre as pessoas. Como é que a guerra impacta o dia a dia das pessoas. Então, eu trouxe esses 3 jogos que exploram desmascaradamente o design emocional, que geram uma conexão e que fazem você querer jogar ou comprar esse produto, né? Quem tem o console quer comprar o jogo e jogar dentro do videogame, porque explora esses sentimentos, essas emoções e trabalha muito esse emocional. E aí é tão importante a gente entender isso, porque o jogo de vocês precisa também despertar a emoção, porque senão ele não desperta interesse. E se não desperta interesse, não tem jogador. Então a ideia é vocês despertarem o interesse das pessoas para que as pessoas queiram jogar e conhecer mais sobre o jogo. Então, pensando nisso, a gente vai fazer uma atividade agora, bem legal, todo mundo junto, que é integrando o letramento digital e a inteligência emocional para a criação do jogo dentro de mim. Jogos podem ensinar e emocionar profundamente. Design e consciência integra inteligência emocional e letramento digital, que juntos vão ajudar a criar uma mensagem diferente para o mundo. E qual é a mensagem que o jogo de vocês vai transmitir? Para isso, a gente vai fazer uma atividade agora juntos no Mentimeter, mentimeter.com. Então, peguem o celular de vocês aí e vocês vão acessar www.menti.com. Basta abrir qualquer navegador do celular aí e a primeira coisa que ele vai pedir é o número do código. Vocês vão digitar esse código aí, ó, 37. Estou até digitando também aqui para facilitar quem quiser copiar e colar. 37535997. Então, esse é o código. Eu vou parar de compartilhar aqui para eu abrir o Mentimeter e mostrar para vocês. Também podem utilizar o QR Code, tá? Deixa eu compartilhar aqui de novo, que aí vocês vão pegando o QR Code, quem quiser usar o QR Code. Deixa eu parar aqui bem rapidinho, só para eu compartilhar a janela. Para vocês acessarem aí o QR Code. Está aparecendo aí? Enquanto isso, eu vou abrindo aqui o Mentimeter para vocês verem. Dá para ser pelo PC também, quem tiver pelo computador. Basta acessar o www.menti.com. E vou projetar aqui para vocês verem o nosso Mentimeter também. Para vocês verem. São 7 perguntas, são 6 perguntas que vocês vão responder. E eu vou mostrando aqui pergunta por pergunta para a gente poder ver, tá? As respostas de vocês. Compartilhar aqui com vocês, www.menti.com. Vocês colocaram aí o chat para responder. Tá, todo mundo conseguiu acessar? Dê um joinha só para eu saber se vocês conseguiram acessar ou não, para eu ver se está certo. Então, primeira coisa, quais emoções mais frequentes vocês esperam que o personagem de vocês possam criar? Então, vocês vão escolher uma dessas emoções. Vocês podem escolher até 3, tá? Vou esperar vocês entrarem. Já tem 8 pessoas aqui junto, então vamos ver mais. Parar aqui bem rapidinho, abrir só a janela, facilitar. Vamos lá ver quais são as emoções que vocês querem ver presentes
nesse personagem. A gente vai criar o personagem de um jogo, que é o jogo Dentro de Mim, o nome do jogo. Então vamos pensar aqui quais são as características que esse personagem vai ter. Os 3 mais votados vão fazer parte aqui dessa característica. Então quero que vocês vão desenvolvendo aí, me ajudando a criar. Qual a emoção que vocês querem? Quer que ele tenha coragem, mas trabalhem também com alegria e com esperança. Ok, então vão ter essas 3 emoções aí. Alegria, estou digitando aqui, esperança e coragem. Tendo feito isso, a nossa próxima pergunta é: posso passar para a próxima, para todo mundo seguir? Ou ainda tem gente que vai responder? Tem um joinha aí para saber se eu posso passar ou não. Sim, não, sim. Beleza, vamos para a próxima. Então, já definimos quais são as principais emoções que o personagem no nosso jogo vai despertar, que é alegria, esperança e coragem. Tá seguindo essa ordem, né? Alegria, esperança e coragem. A próxima pergunta é: qual é o estilo do avatar desse personagem que a gente vai ter? Vocês querem um personagem com características circense, né? Características de circo, um palhaço, um místico, um robô, um animal, um humano? Que características vocês querem ter nesse personagem? Aqui é só uma para vocês escolherem, tá? Qual que vocês querem? Circense, todo mundo está indo no místico, que é o mais comum aqui. O que mais? Falta mais gente responder. Vamos ver aí qual é o que ganha. Vocês querem um animal, um circense, robô, humano, místico? Tem 10 pessoas respondendo, falta só mais uma para fechar as respostas. Então, definimos o estilo do nosso avatar, que vai ser um místico, certo? Estou colocando aqui para eu pegar as características. Seguindo para a próxima pergunta, que a gente vai montar aqui agora. Próxima pergunta. Qual é o grande desafio desse personagem? Tem 3 opções para vocês escolherem. Eu coloquei aí, é salvar um amigo, coloquei o Luigi aí preso. É enfrentar um medo, coloquei aí o vilão do Digimon, né? E coloquei também aí fugir ou lutar, um gato e um cachorro. Você vai fugir ou luta? E aí, qual é o desafio? Enfrentar o medo? O que vocês acham? Enfrentar um medo ou salvar um amigo? Tá aí quase um próximo do outro. Fechamos em enfrentar o medo. Então, criamos um personagem até agora que é místico e ele carrega as emoções da alegria, esperança e coragem. E ele vai enfrentar um desafio que é enfrentar um terrível medo, né? Vai passar por um terrível medo. E qual emoção? Vamos ver aqui qual a próxima pergunta. Como o jogador vai se sentir? Ele vai ter empatia, ele vai ter medo, ele vai ter esperança, ele vai ter raiva ou ele vai ter o sentimento de superação? Superação, ter empatia. Aqui também é só uma pergunta. Ele vai transmitir isso para o jogador. Sentimento de superação. O que ganhou até agora está quase ali próximo do outro. Vai transmitir o sentimento de superação para o jogador, para a pessoa que vai jogar na hora que estiver ali se divertindo. Então, quando o jogador finalizar ou passar por aquela etapa que enfrentar o terrível medo, vai passar pelo sentimento de superação. E por último, a última pergunta: como o nosso personagem ele deve aparecer a penúltima pergunta, não é a última, é a penúltima. Como esse personagem deve aparecer visualmente? Ele vai aparecer um anime, um cartoon, uma pintura digital, um personagem futurista ou um personagem estilo Chibi? O que vocês acham aí? Escolham.
Vai ser um personagem estilo cartoon, certo? É isso? Fechou. Ele vai ter a aparência de um cartoon. Personagem estilo cartoon. E agora, para a gente ter aqui a última pegada do nosso personagem, para a gente definir aqui o personagem do nosso jogo, qual é a paleta de cores que esse personagem vai ter? Ele vai ter um tom mais azul e violeta, ele vai passar por tons quentes, um preto e branco, um estilo mais neon ou um estilo tons pastéis? O que vocês preferem? Tom neon, tá ganhando neon até agora. É empatado. Empatamos em duas cores, azul e violeta e neon. Eu vou colocar nas duas características para a gente ter azul e violeta e neon. Essas perguntas são perguntas básicas que vocês precisam pensar no início da criação dos jogos de vocês ou na etapa de criação. Eu sei que vocês já estão numa fase bem mais avançada da produção dos jogos de vocês, mas vale a pena pegar essas perguntas. Eu até criei um prompt de comando que eu vou compartilhar com vocês aqui também no chat, para quem criar, quem quiser depois ter como ideia para ver outros jogos que vocês quiserem criar ou outros personagens que vocês queiram criar e ajudar vocês a pensarem sobre essas características, definir o estilo do personagem, como que é as características dele, o que que ele contempla, qual o pensamento que esse personagem vai ter, para que vocês consigam ter essa estrutura muito bem mapeada e assim vocês consigam construir o jogo de vocês, o personagem de vocês, com as características mais presentes na jornada do personagem que vocês estão desenvolvendo. Tendo feito isso, pegando ali como ideia do que a gente desenvolveu, eu trouxe aqui vocês para a gente criar o nosso personagem utilizando inteligência artificial. Vou parar de compartilhar aqui, só abrir aqui o meu navegador para a gente trabalhar com ele. Hum, Carregando. Eu trouxe aqui o Canva, que é hoje o navegador, a inteligência artificial mais fácil, que todo mundo tem acesso, de forma mais gratuita, e que fica fácil para vocês criarem imagens mais simples também com ele. Então, vou pegar aqui e vou compartilhar minha tela de novo para vocês verem. Tendo feito isso, diante do prompt que a gente desenvolveu, eu criei esse seguinte prompt aqui. Ó. Você vai vir no Canva, na opção Canva IA, né, que é o Canva com IA para criação, e colar o prompt que a gente desenvolveu aqui. E o prompt é esse, ó. Tá aparecendo aí para vocês? Só confirma com joinha para saber que está todo mundo vendo. Por favor. Ok. Eu coloquei o seguinte prompt aqui, ó. Cria um personagem no estilo místico, que foi o que vocês escolheram, representando as emoções, né? As emoções, que são mais de uma. As emoções. Alegria, esperança e coragem. Enfrentando o desafio, que é um terrível medo. Vou colocar aqui. Que é um terrível medo. Ele deve transmitir o sentimento de superação, ter aparência de cartoon, cores neon, azul e violeta. São as cores que a gente vai trabalhar aqui. E vamos ver se ele consegue gerar para a gente um personagem. E assim a gente ter pelo menos uma ideia, um parâmetro de por onde começar na criação dos nossos personagens, para a gente poder avaliar por aquilo que vocês desenvolveram. E olhar também para os personagens que vocês já criaram. Então, eu vou compartilhar o prompt com vocês, para vocês também terem como parâmetro e usarem aí com vocês. Para testar no que vocês já fizeram, para ver se faz sentido, se está parecido, se não está, e aí vocês avaliar. Vamos ver aqui qual é a ideia que vai gerar. Olha só. Isso ele está criando aqui para gente. E ele vai criar um personagem místico.
representando as emoções. Olha só, uma ideia de um samurai místico que com mais de uma mão, ou um personagem mais assustado aqui, com alegria. E ele é místico porque tem mais de uma mão. Então ele é tipo um Doutor Estranho, né? No Multiverso da Loucura, alguma coisa nesse sentido. Se não tiver ficado legal, você pode pedir para ele gerar outras opções. E ele vai gerar também ideias parecidas. Então a ideia desse prompt aqui é vocês testarem possíveis personagens e como ver, e ver também se os personagens que vocês desenvolveram estão contemplando as propostas de emoções, de sentimentos e as ideias visuais daquilo que vocês queriam compartilhar. Então, essa era uma dinâmica rápida que eu queria fazer com vocês, utilizando o Mentimeter, e para a gente poder finalizar aqui a nossa apresentação, vou compartilhar aqui minha tela de novo, dos nossos slides, para a gente poder finalizar. Tendo feito isso, o jogo dentro de mim foi o jogo que a gente pensou. Eles podem ensinar a emocionar, os jogos podem ensinar e emocionar profundamente. Um design consciente integra a inteligência emocional e o letramento digital e pensar em qual mensagem que o jogo deixa no mundo. E aí a gente criou, esse é o prompt, eu vou compartilhar com vocês aqui no chat, na hora que a gente estiver finalizando. Cria um personagem no estilo, aí eu coloquei entre parênteses qual é o estilo que você quer, representando a emoção, e aí coloquei entre parênteses também, enfrentando o desafio e colocando também aqui a emoção. Ele deve transmitir qual é a emoção que o jogador vai sentir e ter a aparência, adjetivo e as cores que você vai utilizar. Seguindo isso, algumas dicas práticas que eu quero trazer para vocês. Incorpore essas práticas para criar jogos mais impactantes e significativos. Práticas emocionais. Respire antes de reagir. Escute sem querer corrigir. Então, escute primeiro para evitar ter que estar corrigindo depois. Nomeie sua emoção. Então, dê nome às emoções que você quer que os personagens tenham. E use práticas digitais. Questione: esse conteúdo é ético? Faz sentido? Inclua narrativa, uma narrativa que representa, que traz uma trajetória, uma história para contar e que envolva o jogador. O jogador ele participa desse jogo de forma envolvente, então é para colocar o jogador para se envolver ali com aquela característica. E aí, para a gente fechar, criar jogos é criar futuros. E aí eu jogo para você a pergunta: qual emoção você vai deixar no mundo? Então pensem sobre isso para os jogos de vocês, qual é a emoção que o jogo de vocês está querendo trazer para o mundo, para que assim a gente consiga utilizar mais vezes. E é isso, equipe Marika Games aí, né, que estava falando com a gente. Então, no começo, podem seguir aqui para a gente finalizar. Maravilha, Ricardo. Foi ótimo essa apresentação. Realmente, né, as emoções dentro de jogos são coisas primordiais, né? Assim, afinal, você só joga um jogo para sentir, é meio que catártico, né? Jogar um jogo é uma catarse, né? Então, ter essa noção é muito, muito interessante, né? É uma outra perspectiva que se coloca assim à frente depois né, desse workshop super maneiro, várias reflexões importantes. Foi ótimo, adorei conhecer Que bom, você, adorei a dinâmica, muito interessante. E é isso. obrigado. É, Obrigado, pessoal, pela agradeço atenção, viu? Agradeço a disponibilidade e dia 23 não, 25, você 25. vai estar de volta aqui, né, fazendo uma mentoria sobre o mesmo assunto. Então, se você quiser dar um spoiler de alguma coisa, Não, sei. vou estar aqui para É, acompanhar vocês, para tirar dúvidas dos projetos que vocês estão trazendo. Eu quero ouvir os projetos de vocês para trazer algumas ideias, algumas sugestões de melhoria para a gente trabalhar essas emoções, esses sentimentos nos jogos que vocês estão criando, tá? Então, é isso. Vai ser bem da hora, bem legal. perfeito. Então é isso. Dia 25 vamos ter Ricardo aqui de novo na mentoria, mas antes disso, na segunda-feira, dia 23, vamos ter um outro workshop de qualidade de teste de jogos, também muito importante, né? Uma coisa mais técnica, assim. Então, vai ser bem legal também. Espero vocês aí nas próximas atividades. Vou estar atualizando todo mundo aí no Discord.
E é isso. Obrigada pela participação do Ricardo. Obrigada pela participação de todos. Uma boa noite para todo mundo. Obrigado, pessoal. Boa noite. Até mais. Tchau, tchau. Até mais.